Boa noite a todos, boa noite a todas. Meu nome é Diego Stefanelli da Silva, sou aluno da 50ª turma de Letras do Centro Universitário Barão de Mauá e hoje faremos a comunicação do nosso trabalho de conclusão de curso, intitulado Da Literatura para o Cinema, um estudo intersemiótico da obra Ensaio sobre a Cegueira. Alguns dados para início. 85% dos premiados pelo Oscar na categoria Melhor Filme são adaptações, 83% de todas as minisséries são adaptações e 95% das minisséries vencedoras do Emmy, uma outra premiação no cinema, são escolhidas dentre essas adaptações. Portanto, a maior parte dos filmes e séries que assistimos não são roteiros originais, são baseados em roteiros em outros textos. Esses textos geralmente são literários, e eles são escolhidos exatamente pela garantia de estar trabalhando com texto artístico. E, claro, então, gerando uma adesão maior do público, uma aceitação maior do público. Uma pergunta que se faz pertinente para nós é: o que gera a adesão do novo leitor? O leitor de José Saramago, então o leitor de Ensaio sobre a Cegueira, o que leva a assistir ao filme Blindness? Para entender essa dinâmica, é necessário fazer uma análise do projeto enunciativo das obras, para entender como os sentidos são gerados. E para isso, na obra de partida, nós escolhemos a semiótica. É o que o texto diz e como ele faz para dizer o que diz. A semiótica trata do plano de conteúdo, portanto, ele concebe o plano de conteúdo, a semiótica concebe o plano de conteúdo por meio de um percurso gerativo. E esse percurso gerativo, ele é estabelecido em níveis. O primeiro nível é o nível mais profundo, por assim se dizer, o nível fundamental. Trata-se então de uma oposição semântica mínima, é um tema de um texto, em outras palavras. Nós verificamos dois nos momentos analisados nos limites desse trabalho. O primeiro é a opressão versus a liberdade, e o outro é a animalização versus humanização. Há também as ações das personagens, então elas se dão todas no nível narrativo. Essas transformações operadas pelos sujeitos da enunciação, portanto os personagens, é o que marca a fluidez do texto. E o nível discursivo é a materialidade, são as matérias, é a matéria do texto. E o nível discursivo ele pode ser concebido também por meio das figuras, que são os elementos concretos do texto, elementos esses do mundo natural. Em outras palavras, são as palavras do texto, substantivos, adjetivos, que, encadeados, geram um sentido. Os temas, que são elementos abstratos que categorizam o mundo natural. Em outras palavras, o encadeamento de figuras leva a um tema, e o encadeamento de temas concorre a um tema fundamental da obra. Então, nós analisamos esses elementos com cuidado, traçamos esses temas e como esses temas se relacionam com o tema fundamental daquele momento da narrativa que analisamos. Além de figuras e temas, analisamos também um pouco do espaço, narrador e tempo. Para o texto de partida, nós analisamos 7 programas narrativos. Programas narrativos são as transformações, como nós colocamos, de uma maneira mais específica. Então, como um sujeito da enunciação, portanto, sujeito 1, opera uma transformação sobre o outro sujeito, o sujeito 2, colocando esse sujeito 2 em junção ou disjunção com um objeto-valor. Então, nós analisamos 7 desses programas narrativos. E eles estão distribuídos pelas cenas do manicômio, das ruas e da casa da mulher do médico. Nós analisamos também figuras, temas, espaço, narrador e símbolos desses momentos da narrativa. E todos eles, então todos esses elementos conjugados, as transformações, mais os investimentos materiais do texto, como isso concorre para um tema fundamental. Bom, o que obtivemos de resultados? Para os percursos PN1, PN2, PN3 e PN4, percursos esses do manicômio, são percursos de privação, ou seja, a disjunção das personagens com os objetos-valor. Os objetos-valor são dignidade, integridade física e liberdade. As personagens são privadas desses 3 objetos-valor. As mulheres são sexualmente violentadas, portanto, há ali a dignidade e integridade física. A sujeira em profusão em todos os lugares, em todos os locais do manicômio, então, sugerindo aí a ideia da perda, da disjunção com a dignidade. Os internos presos, obviamente, então, ali guardados pelo exército e, então, privados de sua liberdade.
E há figuras, né, do nível discursivo que reforçam essa disjunção, como patadas, principalmente na cena do estupro, uivava, coice, caranguejos coxos e imbecis. São palavras retiradas do texto e encadeadas, reforçam a disjunção com esses objetos-valor. Para os percursos narrativos PN5 e PN6, observados nas ruas, esses percursos já são de aquisição, diferentes então dos anteriores. E os objetos-valor aqui são abrigo, roupas e comida. Uma vez, então, os internos fora do manicômio, capitaneados pela mulher do médico, precisam desses objetos, de abrigo, roupas e comida. E a mulher do médico é quem oferece a eles. Então, essas personagens entram em junção com esses objetos-valor por meio das ações da mulher do médico. E há figuras que reforçam o contato com a humanização, já aqui nas ruas, como as figuras previdentes e sensatos. São adjetivos que não se verificavam, em momento algum, no manicômio, por exemplo. Outros adjetivos seriam utilizados. E, para o percurso final da obra de partida, PN7, é a casa da mulher do médico. Nesse momento da narrativa, também o percurso é de aquisição com objetos-valor, os objetos-valor neste momento, purificação e humanização, e as figuras que reforçam o contato com os objetos-valor são joia, cintilar, cristal e astros. Então, as personagens tomam banho, elas tomam banho da chuva, lavam as roupas e sentam-se à mesa, comem, tomam água com gás, que ali é a água mais pura que eles beberam em meses, não se sabe quanto tempo, mas em muito tempo. Então, esses elementos conjugados, essas figuras conjugadas, concorrem para esses temas, né? Purificação e humanização. E o narrador, inclusive, faz uma intrusão nesse momento, que ele gostaria de ir, de ser limpo, de ser lavado, assim como as mulheres estavam tomando banho, ele gostaria de passar por aquela experiência para limpar o corpo e a alma. Bem, para a obra de chegada, nós entendemos que deve haver correspondência com os elementos produtores de sentidos da obra de partida, para que haja aí uma correspondência justa. Para análise do filme, nós não podemos fazer exatamente como fizemos com o livro, por se tratar de uma outra semiose, e para isso nós analisamos o filme por meio de planos e montagens. Os planos são as combinações de fotofragmentos, então como algumas imagens dentro de uma mesma imagem combinadas produzem sentido. A montagem é a combinação de planos, ou seja, como todos esses pequenos fragmentos montados, encadeados, assim como temas e figuras que nós vimos anteriormente, como essa combinação gera sentido. Além das imagens, diálogos, ruídos, efeitos sonoros e música. A obra de chegada, o filme, nós tratamos de signos da mesma forma que tratamos de signos no ensaio sobre a cegueira, na obra de Saramago, mas agora trata-se de signo híbrido, ou seja, é muito mais do que apenas as palavras, o nível da palavra, o nível de um conceito. Nós temos aqui imagens, ruídos, efeitos sonoros e música. Tudo isso produz sentido ao mesmo tempo. Então, nós fizemos análise desses planos por meio também desses outros elementos. Analisamos 19 planos do texto de chegada e principalmente os conflitos desses planos, como conflitos de massa, de profundidade e de volume. Um exemplo para ilustrar esse fato é logo no primeiro plano que analisamos, no momento em que a mulher do médico e seu marido estão sendo conduzidos ao manicômio. O espectador fica por trás do portão e o portão é fechado, então há um plano da mulher do médico e do médico próximos à ambulância, à calçada, e o espectador fica um plano anterior, como se estivesse preso, e o portão fecha exatamente no momento em que a conversa entre a mulher do médico e o enfermeiro se dá na calçada. Então já reforça essa ideia de que presos estarão as personagens e o próprio espectador. Então, esses conflitos também foram levados em consideração na análise dos planos. Analisamos também falas, sons, ruídos e técnicas de filmagem.
tudo isso encadeado gera sentido. Em relação às falas, para esclarecer alguns pontos importantes, por exemplo, na fuga do manicômio, a mulher do médico abre o portão e ela dá de cara com um breu. Não há absolutamente nada, o espectador não consegue enxergar nada, e ela diz, estamos livres. Então isso é importante também colocar, que eles não estão exatamente livres, porque outros elementos ali, a escuridão reforça essa ideia. Os sons, principalmente nas cenas do estupro, que são uma música, um ruído que sugere um desconforto, ou no momento em que as mulheres estão tomando banho de chuva, na casa da mulher do médico, a música remete à ideia de um sonho. E as técnicas de filmagem também, em todos os momentos. Plongée, que é o mergulho da câmera, principalmente quando a mulher do médico olha para cima, na última cena do filme, e depois ela olha para baixo. Então, essa mudança da câmera, esse mergulho da câmera, também tem o seu sentido. O crossfade é uma técnica de filmagem na qual há uma sobreposição de cenas. Isso é usado principalmente no manicômio para reforçar essas ideias de sujeira. O traveling é a viagem mesmo da câmera, como se uma pessoa estivesse olhando. Isso principalmente ocorre, essa técnica de filmagem é utilizada durante as cenas do estupro lá no manicômio. E o close-up no momento do estupro, no momento anterior ao estupro da mulher do médico. Então há um close-up no rosto dela, em alguns outros momentos também, para explorar mais a intensidade, as expressões das personagens. Então esses elementos todos conjugados produzem sentidos e nós fizemos análise de todos dessa maneira. O que concluímos, portanto, a partir da análise do texto de partida e de chegada, que há correspondência de temas e figuras entre as obras de partida e de chegada, ou seja, os planos e montagem do filme correspondem com os temas e figuras lá da obra de partida, de Ensaio sobre a Cegueira, mas a obra de chegada é uma obra única. Há diferenças na narrativa, mas os projetos, os percursos narrativos, eles são basicamente os mesmos. E o que nos leva a crer que poderia sim haver a adesão do leitor. O leitor de Ensaio sobre a Cegueira pode obter uma experiência interessante quando assiste a obra Blindness, de Fernando Meirelles. Bem, essas são algumas das principais referências que utilizamos para a realização deste trabalho, e gostaria de agradecer a todos e a todas pelo tempo, por me ouvir, e, claro, nos colocamos à disposição, eu e Elaine Cristina Mota, minha orientadora, para quaisquer dúvidas ou sugestões, enfim. Muito obrigado